As nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 30, 8 e 9. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. É com muita alegria que nós entramos, com a sua licença, na sua casa, no seu trabalho, no seu local, onde você está nesse momento, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você. Hoje, quem vai trazer a mensagem do Senhor para nós será o pastor Vanderlei Campaner, da Igreja Presbiteriana do Jardim América. O pastor Vanderlei vai falar sobre esse assunto que eu li, o tema de pobreza e riqueza. Vai falar acerca de finanças. Na verdade, o tema do programa de hoje é dificuldade financeira. E como aqueles que já estão nos acompanhando há um certo tempo já perceberam, já sabem, os nossos programas são baseados na revista Didaquê, Encarando a Vida, dramas familiares enfrentados com fé e coragem. Nós, antes de passarmos para o momento da mensagem, eu quero pedir que você, que não tem nenhuma igreja fixa, não está vinculado a nenhuma igreja e gostaria de conhecer as igrejas presbiterianas da nossa cidade, que você procure uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Aqui em Maringá, nós temos a Igreja Presbiteriana Central, na Avenida 15 de Novembro, 1163, lá no centro, na Zona 1. Nós temos a Igreja Presbiteriana da Vila Operária, na Avenida Paissandu, número 32, lá na Vila Operária mesmo. A Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, fica na Alameda Dr. João Paulino Vieira Filho, 106, no Jardim Alvorada, pertinho ali da Copel, atrás do supermercado que tem bem ali na Pedro Táxi. Nós temos a Quarta Igreja Presbiteriana de Maringá, na Rua Cibipirunas 297, onde eu pastoreio, lá no bairro do Borba Gato. Nós temos a Igreja Presbiteriana do Conjunto Cidade Alta, que fica na própria Avenida Carmen Miranda. E nós temos em Paissandu, nós temos também a Igreja Presbiteriana do Jardim América, onde o pastor Vanderlei é o pastor, está à frente do trabalho lá. A Igreja Presbiteriana do Jardim América fica na Avenida das Palmeiras. É isso mesmo, pastor Vanderlei? Dos Palmares, Avenida dos Palmares, qual o número? 813. Avenida dos Palmares, 813. Em Paissandu e Sarandi, nós também temos Igreja Presbiteriana. Em Sarandi, a Igreja Presbiteriana fica na Rua Guiapó, número 23, no centro. E em Paissandu, Pastor Paulo, a Igreja Presbiteriana fica Rua 7 de setembro, 1573. no centro. Joia! Essas são as igrejas presbiterianas que nós temos em Maringá e região, cidades imediatamente à volta. Se você mora em alguma dessas cidades, se você não está vinculado a nenhuma igreja e tem interesse de conhecer algumas das igrejas presbiterianas, esses são os endereços possíveis. Daqui a pouco nós vamos voltar falando mais acerca do tema de finanças. O pastor Vanderlei vai, como eu disse, trazer uma mensagem do Senhor para os nossos corações sobre o tema dificuldade financeira. E como costumamos dizer, se você conhece alguém que luta na área de dificuldade financeira, mande um torpedo para essa pessoa agora. Faça um telefonema para essa pessoa agora. Convide para assistir o programa nesse canal que você está assistindo. Ou então passe depois o link pela internet para que ela possa assistir esse programa pela internet também. Você vai abençoar a vida dessa pessoa e vai estar colaborando com a divulgação do programa O Caminho da Vida. Nós voltamos daqui a pouco, então, com a mensagem do pastor Vanderlei. Não saia daí, nós voltamos já com o programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana,
150 anos evangelizando o Brasil. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu reservei essa entrada aqui pra Olha, um dia quando... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Dificuldade financeira. Nós vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 a 10. A palavra de Deus diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada temos trazido deste mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O assunto dificuldade financeira é conhecido por quase todas as pessoas. Falar desse assunto é falar de algo que boa parte do povo brasileiro vive no seu dia a dia. Alguns chegam até a dizer que estão com a corda no pescoço. Sabe-se que, entretanto, que para alguns, devido aos mais diversos fatores, essa dificuldade é maior do que para outros. Existem aqueles que estão com muitas dívidas que não sabem o que fazer para saldá-las, saldar os seus compromissos, que não têm prazer em receber o salário, pois o mesmo já está todo comprometido. A dificuldade financeira é um problema que afeta o indivíduo e sua família, criando desconforto e sofrimento e situações em que muita gente acaba sendo afetado, criando constrangimento e até mesmo pondo em risco a vida daqueles que está financeiramente arruinado. Alguns entram em desespero, até adoecem. E nós queremos agora fazer uma análise desse problema. A força de trabalho ainda é grandemente explorada. A remuneração que os trabalhadores recebem é muitas vezes injusta. Além disso, a carga de impostos que pagamos é elevadíssima. Tudo isso acaba concorrendo para criar essa dificuldade financeira. Atualmente, com as facilidades de crédito, é muito fácil o indivíduo se endividar. Mas também há outros fatores que possam desestabilizar, gerando uma situação de dificuldade. Por exemplo, negócios mal feitos, perda de emprego, jogos de azar, dificuldade para administrar o que se ganha, falta de hábito de poupar e outras coisas mais. Nós temos alguns tópicos para a nossa reflexão. Primeiro, a dificuldade financeira
e a nossa conjuntura econômica. O país em que vivemos é rico, produz muito, está entre as maiores economias do mundo, mas ainda há muita pobreza, pois a distribuição de renda é injusta. Parece que as dificuldades financeiras são infindáveis, pois mesmo com uma economia aquecida e muito dinheiro circulando, a maioria parece viver apertado financeiramente. Mesmo aqueles que possuem melhores condições e costumam viver apertados, pois pagam altos impostos sobre os bens e serviços e acabam assumindo um padrão de vida que custa caro. O Brasil está entre os países que mais cobram impostos do mundo. A mentalidade consumista precisa dar lugar à disciplina. Uma disciplina financeira rígida por uma regra extremamente simples, porém eficaz, a saber, gastar menos do que se ganha e guardar a diferença. O hábito de poupar precisa ser desenvolvido. Quem já se disciplinou e respeita esta regra, dificilmente tornará-se vítima da dificuldade financeira. Em segundo lugar, nós queremos falar da dificuldade financeira e os problemas das dívidas. Algumas dívidas são contraídas em consequências da falta de controle próprio, pois muitos compram por necessidade, mas muitos compram não por necessidade, apenas por prazer, por vaidade e mesmo para competir com essa sociedade. A tentação do consumismo é cada vez mais estimulada. Hoje, há muitas facilidades para se conseguir crédito e comprar. Os prazos estão cada vez mais atraentes, porém, isso pode se construir numa armadilha, um grande endividamento devido aos altos juros embutidos. Juros nas prestações, o mau hábito em relação às compras precisa ser corrigido. Alguns, para saldar dívida, pegam dinheiro com agiota e acabam se arruinando. Outros se afundam nos cartões de créditos, nos cheques especiais, nos empréstimos bancários e outras coisas mais. Então surge a pergunta, será que é da vontade de Deus que estejamos afundados em dívida? Faço a pergunta novamente, será que é da vontade de Deus estarmos afundados em dívida? Vamos olhar o que a Bíblia diz a respeito disso, pois ela recomenda não tomar dinheiro emprestado a não ser em caso de emergência. Salmo 37, versículo 21, Provérbios 22, 7 e Romanos 13, 8 nos orienta a isso. Portanto, as dívidas podem existir desde que sejam feitas dentro de um bom planejamento, mediante a um critério de orçamento. Nunca se deve assumir um compromisso financeiro acima do recurso que se tem. É preciso ter muito cuidado com as dívidas, pois elas podem conduzir-nos ao fracasso total na vida financeira e até mesmo na vida espiritual. Em terceiro lugar, as dificuldades financeiras podem ser superadas. Essa notícia é muito boa. Você não está totalmente perdido. A Bíblia diz que os cristãos são mais que vencedores e que Deus sempre os conduz em triunfo. Isso está registrado em Romanos, capítulo 8, versículo 37. 2 Coríntios 2,14. Está claro que é possível superar as dificuldades financeiras, pois Deus não deseja que seus filhos vivam apertados ou afundados. Isso não quer dizer que em alguns momentos não teremos dificuldades financeiras, mas tem que ser algo passageiro, não algo constante na nossa vida. Pois aqui vão algumas dicas bem práticas que podem auxiliar no enfrentamento das dificuldades financeiras. Em primeiro lugar, confiar no Deus que supre as nossas necessidades. Esse é o ponto-chave de tudo, pois Deus, como Senhor sobre tudo e todos, concede sempre o necessário, ou seja,
o básico para nós sobrevivermos. Mateus, capítulo 6, versículo 31 a 33. Segundo lugar, nós precisamos ser fiéis nos compromissos e evitar comprar aquilo que é supérfluo. Precisamos ser fiéis nos nossos compromissos. Existem os compromissos para com Deus e para com o próximo. Para com Deus é honrá-lo com os nossos bens. Provérbios 3:9. Para com o próximo é auxiliá-lo em suas necessidades. Mateus 25:31. A fidelidade nos compromissos produz resultados positivos. O dinheiro não é mau em si, pelo contrário, é uma bênção quando bem utilizado, ou quando utilizado corretamente. O problema é que muitos gastam além do que recebem, adquirindo muitas vezes o que não é tão necessário. É preciso saber viver contente em toda e qualquer situação, ou saber esperar. O consumismo leva a comprar coisas desnecessárias. 1 Timóteo 6:8 diz isso. Nunca se deve comprar algo simplesmente por estar barato. Nós não podemos comprar algo simplesmente porque está barato se nós não precisamos. Uma outra dica: procure manter sempre a estabilidade financeira. Isso não quer dizer que você necessita de ter muito dinheiro guardado no banco, mas que a sua vida financeira deve ser mais equilibrada. Ter algum dinheiro para as emergências que a vida apresenta. Isso é importante. Porém, não seja avarento, pois a Bíblia condena a avareza. Hebreus 13:5. E nós também devemos trabalhar com diligência. O trabalho é bênção de Deus. As dificuldades financeiras são superadas com o trabalho, mesmo que o salário seja baixo e existam dificuldades financeiras. Aqueles que são constantes nos seus empregos conseguem superar melhor as dificuldades financeiras. Alguns não param em emprego nenhum. O trabalho honesto e diligente é o caminho para superar a dificuldade financeira. Salmo 128, 1 e 2. E eu termino dizendo que o dinheiro não é mau em si, mas o texto, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que Deus te abençoe, que você possa rever a sua vida financeira, que você possa se equilibrar financeiramente e que Deus possa tirar esta preocupação excessiva da sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você ouviu a mensagem do pastor Vanderlei falando acerca de dificuldades financeiras. E eu quero, como de costume, fazer a pergunta para o pregador desse programa. Quero perguntar para o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, nós já falamos sobre o que eu vou falar agora, a pergunta que eu vou fazer, nós já falamos sobre ela em alguns outros programas, em alguns outros momentos. Mas eu quero trazê-la à tona mais uma vez porque o assunto é pertinente. Afinal de contas, Deus é contra a prosperidade financeira? Deus é a favor da prosperidade financeira? Ou tanto faz como tanto fez, nenhum nem outro? O que a gente pode dizer sobre esse assunto? Olha, o que a Bíblia diz é que Deus não quer que nós passemos necessidades. Porque Jesus, por 2 ou 3 vezes, ele diz que Deus supriria as nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu acho que essa questão do dinheiro, o dinheiro ele é neutro. Mas para Deus, Deus quer suprir as nossas necessidades em Cristo, mas para Ele é independente. Algumas pessoas são muito bem-sucedidas, isso não tem nada de errado, né? Acho que o que a Bíblia condena é a avareza, esse amor, esse apego pelas coisas. Desde que a pessoa não tenha esse apego pelas coisas, eu acho que não há problema nenhum. Eu já vi pessoas, inclusive, utilizarem até desse texto mesmo que o senhor citou de Mateus, quando Jesus diz, tendo que comer
e o que vestir estejamos satisfeitos. E depois, juntando com aquele texto em que Jesus se encontra com um jovem rico e pede para que ele venda tudo que tem e dê aos pobres, então siga Jesus. Eu já vi pessoas pegando esses dois textos e dizendo que Jesus era totalmente contra qualquer tipo de prosperidade financeira. Vi até, inclusive, em um filme O Nome da Rosa, se você assistiu, em determinado momento no filme, há uma discussão, se juntam os padres, os freis, os estudiosos, se juntam para discutir, ao fim das contas, as roupas que Jesus tinha, eram dele ou não? Será que ele tinha algum bem? Será que ele gostava? Será que ele era a favor de acumular algum bem ou não? Então eu já vi pessoas se utilizarem desses textos e outros semelhantes para defender a questão de que não, Jesus era totalmente contra qualquer tipo de posse. Pastor Paulo, o que a gente poderia responder nesse caso? Inclusive, eu gostaria de acrescentar que no período da Idade Média, houve até uma supervalorização da pobreza. Ainda hoje existe isso, né? Vem da Idade Média, nasceu lá. Exatamente, uma mentalidade medieval. E, inclusive, cresceu muito o número de mendigos, e as pessoas tinham que fazer donativos que estavam acrescentando valores no céu. Eu acrescentaria ao texto que você mencionou, que se alguém quiser, ela pode acrescentar também o texto que Jesus disse, assim, olha, você quer me seguir? Então, você vai perceber o quê? Que, de verdade, as aves do céu têm seus ninhos, os animais têm os seus... Né? Mas o filho do homem tem onde reclinar a cabeça. Então, a Bíblia, você pode criar uma doutrina esdrúxula, nova, completamente diferenciada daquilo que ela quer ensinar. Como o pastor Maneiro falou, na verdade, a Bíblia não está falando mal do dinheiro. O dinheiro é algo necessário. Se vamos pensar com o dinheiro sendo algo mal, então temos que ser como um mal necessário. Na verdade, o foco que nós damos nisso. Jesus censura a questão do jovem rico, porque o foco dele era naquilo, a riqueza. Aquilo era o seu Deus, era o seu mamão. Já pregamos aqui sobre esse texto, inclusive falando isso. Exatamente. E o problema é que ele tinha invertido, né? Ele colocava o dinheiro acima das pessoas. É exatamente isso que nós estamos batendo na tecla. Ou seja, eu preciso do dinheiro. Jesus não é contra os ricos. Nós conhecemos inúmeros irmãos que são ricos. O próprio Jesus conviveu com ricos, por exemplo. O Zaqueu era riquíssimo. O José de Arimateia, me parece que era outro também. A própria Maria, dona do cenáculo, mãe de João Marcos, onde Jesus se hospedava. Com Zaqueu... Mas o coração deles, olha a história. Então, onde estava o coração deles? Jesus em momento nenhum pediu para que eles deixassem tudo. Inclusive o texto, eu não me recordo agora, se depois os colegas quiserem, se sabe decorar, pode me ajudar, que a palavra de Deus diz, aonde está o teu coração, o teu tesouro, ali estará também o teu Jesus coração. Falando em Mateus. Exatamente, então aonde está o teu tesouro, está o seu coração. Então a questão aí não é o dinheiro em si, mas é o próprio homem em si. É o próprio homem, ou seja, eu posso, de repente, não ter tanto dinheiro assim, mas eu tenho um apego exagerado àquilo que tenho. É Mateus 6:21. Obrigado, pastor Luiz. Então, percebe, não estamos falando assim que tomando um posicionamento contra o dinheiro em si ou contra a riqueza, mas é contra a palavra de Deus, ela demonstra contra a atitude do indivíduo. Eu posso não ter nada, ter pouca economia, mas o meu coração está lá e ele é meu Deus. Né? E pode ter tudo e o seu coração está em Deus. Exatamente. E o dinheiro não atrapalhar. Muito e o dinheiro vai ser bênção, inclusive, não só para ele, né? Mas para outras pessoas também. Existem pessoas pobres e avarentas. Né? Exatamente. Isso. Tem os ricos e mão aberta e os pobres e avarentos. Ricos liberais, né? O cara tem uma bicicleta, mas ele não deixa ninguém tocar. É verdade. Já que nós estamos falando acerca dessa questão de... Só com relação à Idade Média, inclusive, antes de passarmos para a próxima questão, durante o período da Idade Média eu sei que houve surgiu uma teologia de que o pobre era necessário. E surgiram muitos pobres por conta disso. O pobre era necessário para salvar o rico, então o rico se salvava em fazer caridade para com o pobre, exatamente. Então essa mentalidade errada, essa forma errada de se olhar para a riqueza, para a doação, fez com que surgissem muitos pobres e fez com que essa doutrina, essa teologia persistisse até os dias de hoje e criasse essa ideia de que Deus ama o pobre e odeia os ricos e por isso ele quer que os ricos livrem-se do seu dinheiro e deem aos pobres. Na verdade, isso é uma distorção até dessa doutrina da Idade Média. Mas então vamos voltar aqui. Pelo que nós sabemos, há quem tenha muito dinheiro e tem dificuldades financeiras. Falamos que tem
os que têm muito dinheiro e são liberais, e os que têm pouco dinheiro e são avarentos. Mas vamos olhar de uma outra forma para essa dualidade. Há os que têm muito dinheiro e que têm dificuldades financeiras. E também há aqueles que têm pouco dinheiro e não passam por dificuldades financeiras. É uma questão administrativa, né? Então, deixa eu só fazer a pergunta em si. Quais as circunstâncias que levam o ser humano ao endividamento? Pastor Vanderlei, depois o pastor Paulo complementando. É quando a pessoa gasta mais do que ganha. Independente de quanto ele ganha? Independente de quanto ele ganha. Há uma ansiedade pelo consumismo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa, ele precisa saber administrar essa empresa. Ele tem que... As retiradas dele da empresa não podem ser maior do que ele entra na empresa, porque senão ele quebra a empresa. Tem muitas empresas quebrando aí, porque o cara começa a ganhar dinheiro, ele começa a comprar caminhoneta do ano, sítio. Então as retiradas são muito altas e a empresa quebra. Daqui a pouco ele está endividado e sem a empresa. Então o que acontece? Nós temos que sabermos administrar. Tanto o pouco que nós ganhamos, quanto muito. Tem gente que ganha pouco, mas ele consegue, com aquele pouco, gastar o necessário. Né? Uma coisa interessante, um dos problemas realmente é esse, é administrativo. Aliás, o pastor Marçal, que fez parte do nosso presbitério, ele dizia uma coisa muito interessante: se alguém consegue administrar o seu tempo e o seu dinheiro, sábio é. É uma expressão que ele usava. Podia ser bíblico esse. Podia ser um bíblico. Versículo, hein? E é verdade. Qual é o homem que consegue administrar bem o seu tempo e bem o seu dinheiro? Agora, eu pontuei algumas coisas enquanto o pastor Vanderlei estava ministrando aqui a palavra, que inclusive é interessante. Olha, situações, circunstâncias que podem trazer, além da administração, uma administração que nós temos uma dificuldade terrível para administrarmos nossas finanças. Não importa se é rico ou se é pobre. Mas temos a força do trabalho que é grandemente explorada. Nós podemos pontuar assim como causas externas e internas, independentes do indivíduo ou dependentes dele. Por exemplo, a remuneração, que muitas vezes é injusta, né? A carga de impostos que nós pagamos é elevadíssima no nosso país, né? E a gente sabe disso, tem muitas cargas tributárias aí. As facilidades de crédito, né? É uma armadilha. Um convite e uma armadilha. Eu vejo isso como um alçapão, né? O passarinho está vendo lá aquela comidinha fácil. E ele não se dá conta do que está esperando ele lá na frente, né? E aí nós temos negócios mal feitos, perda do emprego, jogo de azar, você citou na mensagem, foi muito bom. Tem pessoas que querem acreditar na possibilidade de ganhar dinheiro fácil. Fazem jogo. Eu fui ver a questão estou namorando a ideia, eu e minha família estamos namorando a ideia de construir, e fui na Caixa Econômica ver a possibilidade de um financiamento, coisas assim, e chegando eu perguntei, pela minha renda, falei da minha renda, pela minha renda, quanto que eu posso pegar? A mulher olhou para mim e eu achei muito sábio, muito interessante a fala dela. Ela falou, não importa quanto você ganha, importa quanto você consegue se comprometer, quanto você consegue se endividar. Será que você tem condição Quanto da sua renda já está comprometida? Quanto da sua renda você tem disponível para pagar uma parcela? Será que você consegue pagar 10% do que você ganha em parcela? Será que você consegue pagar 40% do que você ganha em parcela? Eu achei fantástico aquilo, porque é uma aula. Ela falou de uma maneira muito didática acerca do tamanho da minha perna, me ensinou a olhar para mim e entender o tamanho da minha perna. Graças a Deus, eu já tenho pura educação dentro de casa, minha mãe nos ensinou muito bem isso, então eu já tenho essa noção de quanto mede a minha perna. Mas eu tive uma aula quando eu fui lá. E esse é um dos aspectos, primeiro colocado pelo pastor Vanderlei. Essa aula aí é justamente a questão de administração, a dificuldade para administrar o que se ganha. Ou seja, é a falta, e a falta do hábito de poupar também. A dificuldade de administrar é terrível, porque quando eu vou ver, eu ganho X, e quando eu vou calcular as minhas dívidas, é X ao quadrado. Né? Eu quero... Uma coisa impressionante, pastor, é que as pessoas elas se endividam, gastam, e depois elas correm para as igrejas fazer campanha para poder resolver os problemas delas. Mas isso... E demonizam o cobrador. A culpa é do diabo, do cartão de crédito. Então, assim, claro que Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Primeiro vem a administração. Porque Deus nos deu uma capacidade, uma inteligência para a gente administrar.
Segundo, vem a fidelidade. Nós falamos pouco sobre a fidelidade, está também citando no texto. Existem pessoas que não são fiéis a Deus. Nem a Deus, nem ao próximo. Porque os compromissos que assumem, né? Se a gente consegue dizimar, por exemplo, o dízimo não é que Deus precisa do seu dinheiro, ou a igreja precisa do seu dinheiro. Claro que a igreja gasta o seu dinheiro da maneira certa, mas o dízimo é uma questão de trabalhar na nossa avareza. E essa fidelidade vai nos trazer um controle nos nossos gastos. Por isso que a Bíblia diz assim, eu repreenderei o devorador. Qual é o devorador? Aquele que faz você gastar... que muitas vezes está dentro de nós mesmos. Está dentro de nós mesmos. Então, Deus nos traz um controle quando nós somos fiéis. Tem muita gente infiel a Deus e ao próximo e quer que Deus abençoe, e fica fazendo campanha por aí, campanha. A Bíblia quer fidelidade. Eu sei que essa conversa vai longe, mas o nosso tempo aqui no primeiro bloco já foi. Nós vamos voltar no segundo bloco falando um pouco mais sobre isso e falando um pouco sobre dinheiro e espiritualidade propriamente dito, que é esse assunto que o pastor Vanderlei estava falando agora, né, acerca de o que Deus pensa do seu dinheiro, da forma como você gasta o seu dinheiro. Não saia daí, daqui a pouco nós vamos voltar aqui com o programa O Caminho da Vida. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida. Eu encerrei o bloco anterior deixando o pastor Paulo de Tarso com vontade de falar, então eu já quero começar perguntando aqui para ele. Pastor, há quem diga que a Bíblia não trata acerca de assuntos que não sejam, entre aspas, espirituais, e que o dinheiro seria um desses assuntos, né? O que o senhor diria sobre essa fala? O que, na verdade, a Bíblia abrange nos seus comentários? Será que ela fala de assuntos que não seriam espirituais, como o caso do dinheiro? Na verdade, tudo que a Bíblia fala é de natureza espiritual. E o ser humano também, ele é um ser espiritual, já que foi criado à imagem e semelhança de Deus para se relacionar com Deus. E eu diria mais ainda, que a questão financeira é bem espiritual e o nosso relacionamento com Deus até depende de como nós encaramos a situação do nosso dinheiro. E a Bíblia trata disso daí com muita propriedade. Quando o pastor Vanderlei estava falando a respeito da questão da fidelidade, disso, essas coisas, de fato, nós temos que declarar isso bem em alto e bom som para que todos saibam. Deus é o Senhor de toda a terra, dono de absolutamente tudo, e Ele não precisa de nada. Ora, por que Deus, então, pede fidelidade nos nossos dízimos e ofertas, ou seja, na 10ª parte? É justamente para revelar a nós mesmos em quem de fato nós estamos crendo. Quem de fato é o nosso Deus, né? Porque se de fato eu vou fazer a contribuição, como diz lá em 2 Coríntios 9:7, com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, não é por constrangimento, não é por torpe ganância nem nada. Então eu estou nesse ato declarando o Deus que eu creio é o Deus provedor e não a provisão. Olha que interessante, o senhor tinha mencionado o texto de Mateus 6:21, que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A passagem em que esse texto está inserido é a passagem que fala acerca dos tesouros no céu, que vai de Mateus 6:19 até o 24. E o último versículo, eu acho muito interessante isso, preste atenção, Mateus 6:24. Depois você confere na sua Bíblia, se você tiver com ela na mão, faça isso agora, abre lá Mateus 6:24. O último versículo diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai se aborrecer de um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. E interessante que ele diz, não podeis servir a Deus e ao diabo. Ele não diz isso. Ele diz, não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outros textos, não podeis servir a Deus e a mamon, em outras traduções. Logo, né? O assunto é bem espiritual. Consequentemente, o que Jesus está ensinando é que, para a maioria das pessoas, o arquirrival de Deus não é o diabo, é o dinheiro. E muitas das vezes nós abandonamos a Deus não para seguir ao diabo, mas para seguir ao dinheiro. É claro que por trás está a manipulação de Satanás. Esse texto que eu li fala sobre isso, que muitos, querendo ficar ricos, se transpassaram e desviaram da fé. Isso mesmo. Então tem aquele irmão lá na igreja, simples, que trabalha e tal. De repente ele vai crescendo e ganhando dinheiro e tal. Focado totalmente nisso. Daqui a pouco ele já não tem tempo mais para ir para a igreja, não tem tempo mais para orar, não tem tempo mais para buscar Deus, e ele começa a focar tanto no dinheiro.
e aí o negócio dele é ganhar dinheiro. E aí ele, espiritualmente, ele entra em decadência. Graças a Deus que tem alguns irmãos que têm dinheiro. Eu conheço irmãos abençoados, ricos, que conseguem não colocar o coração no dinheiro. Graças a Deus. Vamos fazer um correlato com outro texto também, não me recordo aí onde ele está, mas que a exortação da palavra é não sermos avarentos, porque avareza é idolatria. Então, quando se fala em termos de dinheiro, de avareza, de apego ao dinheiro, nós estamos falando de uma coisa mais espiritual do que se possa imaginar. A Bíblia... Colossenses 3,5. Obrigado. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E é interessante, então, o assunto é espiritual. É altamente espiritual. Que a Bíblia nos chama ao equilíbrio. Ela não quer nem que nós sejamos avarentos e nem que a gente desperdice demais. Exatamente. Porque também tem o outro lado da avareza. Eu posso ter muito apego ao dinheiro, não der nada para ninguém. E desapegar totalmente. E eu posso sair gastando meu dinheiro e fazendo dívida à vontade. Então esse equilíbrio é muito bom. Na hora de dar, qual é o momento certo de semear, em quem que eu vou semear. Entende? Eu não posso somente pegar meu dinheiro e sair distribuindo por aí. Né? Eu ouvi Tanto é que outro texto, desculpe, pastor Luiz, outro texto de Isaías, ele diz o quê? Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Né? Ou seja, naquilo que estamos gastando que é supérfluo, obsoleto, aquilo que não tem necessidade. Eu me lembro de um comentário que alguém fez, o duro que eu esqueci os números, os dados em números, mas eu vou chutar algum valor aqui, pode ser que eu esteja errado com relação aos números. Jesus teria ensinado 36 parábolas, vou chutar esses valores. 36 parábolas e dessas 36, vou chutar outro valor aqui, 29 falavam do dinheiro. É muito. Eu não sei, como eu disse, eu não sei exatamente quais são esses números, mas a proporção é mais ou menos essa. A grande maioria das parábolas que Jesus mencionou falava acerca da riqueza ou falava acerca de tesouros. E daí ele ensinava nas suas parábolas qual era o verdadeiro tesouro. E uma pessoa na Bíblia que é um grande exemplo para nós de estabilidade financeira, emocional e espiritual é Abraão. Abraão era um homem muito rico, a Bíblia fala isso. Prosperou. A Bíblia diz que Deus prosperou Abraão grandemente. Só que a Bíblia também enfatiza que quando Abraão chegava no lugar, ele construía um altar e fazia uma tenda. Isso. Então esse altar significava as coisas eternas. O altar ia ficar. A tenda ela era removível. Então a qualquer momento ele desapegava daquilo e ia embora. Ia para outro lugar. E o altar ficava. E o altar ficava. Então, aí nós fazemos ao contrário. Nós construímos coisas para ficar e esquecemos do altar. E nós nos apegamos com essas coisas e não queremos sair do lugar. Fantástico isso, hein? Queremos ficar ali, adorando as nossas coisas. Aí Deus dizia para Abraão assim, Abraão, sai e vai para outra terra. Ele desmanchava tudo e ia embora. Ele não se apegava com aquele lugar. Que interessante então, isso. O pastor Luiz pegou e citou aí o texto, né? A respeito do apego à riqueza, aquela coisa toda, e nós nos deparamos com uma situação assim. Você citou o texto lá que Jesus fala, não acumuleis tesouro na terra, onde ladrões minam e roubam, escavam, ferrugem, traçam, etc. Mas junteis tesouros nos céus. Né? Onde um ladrão não rouba, traça, não tem corrói, o valor é diferenciado, o foco é diferenciado. Agora, o que nós nos deparamos hoje com a situação é a supervalorização da prosperidade material, do terrestre por vir. Então, terrestre por vir. Porque antes era o celeste por vir, né? Então, o terrestre por vir, ou seja, você veio para cá. Eu construo a tenda, transforma agora numa coisa fixa e o removível O pastor Alessandro costuma dizer que as igrejas têm ensinado muito mais os cristãos, têm preparado muito mais os cristãos para viver do que para morrer. Ninguém quer pensar mais assim naquilo Já que o senhor falou acerca disso, prosperidade financeira é sinal de bênção de Deus? E olhando pelo outro lado, dificuldade financeira é sinal de maldição de Deus ou então de pecado na nossa parte, alguma coisa? Será que a gente pode catalogar dessa forma? Não podemos generalizar dessa forma, porque, por exemplo, tem uns salmos no qual o salmista diz, por que prosperam os ímpios? Né? E então fica um questionamento. E muitas vezes é o nosso questionamento também. Poxa, mas não é possível, eu sirvo a Deus, passo um apuro danado, passo um sufoco, aí você olha, o camarada, não, aquele cara se declara ateu,
Ele é um cara que não respeita as pessoas, não tem menor amor ao indivíduo, ao ser humano, não é solidário a ninguém, ele só quer agregar, só pensa no material e o cara prospera. Como que é isso? Então eu vou ler o Salmo 37, versículo 1. Pode ler. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, tem tudo a ver com esse texto que você está falando, esse outro salmo que você está falando. E o texto, a continuação, diz, porque mais cedo ou mais tarde eles vão definhar como a relva, eles vão murchar como a erva verde, a hora deles vai chegar. E aí ele fala muito acerca do justo. O justo prosperará, o justo herdará a terra, o justo alcançará o favor do Senhor. Então ele fala da constância daquele que é justo e da prosperidade muito curta daquele que consegue essa prosperidade através da impiedade. E um dos exemplos aí nessa questão que nós estamos abordando é o que o Jesus citou. O próprio Senhor Jesus citou a parábola do rico e do Lázaro. Nós temos lá um caso de prosperidade, a parte de Deus. Prosperou. E um caso de pobreza. E um caso de pobreza ao ponto de chagas e tudo mais, e que aliado a Deus. E agora nós vemos também a questão do tesouro futuro. Acho que a questão não está nos bens, está no coração do homem. Exatamente, no indivíduo, no ser. Não é aquilo que você tem, é aquilo que você... Qual é a atitude que você tem em relação àquilo que você tem. Eu queria saber então, muitos dizem que, e a gente não podia deixar de entrar nesse assunto. Pastor Vanderlei mencionou rapidamente esse assunto e eu quero aprofundar mais nele agora antes de encerrarmos o programa. E o dízimo? Muitas pessoas dizem que não vão na igreja porque são contrários a ter que dar o dízimo, acha que é bobagem, acha que é ganância da parte do pastor, acha que é a igreja de olho no seu dinheiro. Como que a gente pode entender, como que a gente pode observar, o que a gente poderia dizer para as pessoas que pensam dessa forma? Eu acho que o dízimo são duas questões, ou três. Primeiro é uma questão de gratidão. Tudo aquilo que Deus te deu durante um mês, você ganhou, Deus ainda permite você ficar com 90% e você vai devolver a Deus como gratidão os 10%. Segundo, ele te traz controle financeiro. Se você consegue dar o dízimo, você está controlado financeiramente. E Deus não vai deixar faltar nada, vai suprir as suas necessidades em Cristo Jesus. Sem considerarmos que o dízimo é uma questão de fidelidade, porque eu quero chamar a sua atenção para esse aspecto. Você se declara ou congrega, frequenta alguma igreja que se intitula cristã. E isso envolve qualquer igreja, inclusive a considerada a maior igreja cristã do mundo, o catolicismo romano. Você tem uma Bíblia. A Bíblia é a regra infalível de fé e prática. O dízimo, ele não é uma determinação de qualquer líder que seja, nem do pastor, nem do padre, nem de ninguém. O dízimo é um preceito de Deus. Está lá na palavra. Como ela é regra infalível de fé e prática, é uma questão de sermos obedientes. Então o dízimo é uma questão de obediência. O dízimo também é uma questão de fidelidade, porque a fidelidade é aquilo que Deus determina que eu faça. E o dízimo é uma questão também de fé. Aí é que entra a questão espiritual. Ou seja, se eu não consigo absorver isso na minha mente, e ser fiel e ter fé, não, isso não vai faltar, é porque eu estou crendo na provisão e não no provedor. Eu estou fazendo da provisão o meu Deus, o meu ídolo, e o Senhor não quer isso para mim. Texto de 1 Crônicas 29, versículo 14, é um momento, eu falei sobre esse texto inclusive na nossa igreja nesse fim de semana, citei esse momento, essa passagem no final de semana. Davi acaba de recolher as ofertas pensando na construção do templo, o povo deu as ofertas, Davi deu também. Então ele vira para Deus e diz, quem sou eu e quem é meu povo para que nós, de nós mesmos, pudéssemos dar voluntariamente tudo isso? E então ele diz, porque tudo vem de ti, falando para Deus, tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Em outra versão diz, daquilo que é teu te damos. Eu gosto demais dessa passagem, em especial dessa segunda versão, daquilo que é teu te damos, porque mostra quem é efetivamente o dono de tudo, porque mostra que Deus é o dono, Ele nos dá. E então Ele pede que administremos bem. E quando nós entregamos para Ele, nós não estamos fazendo nada além de colocar nas mãos dEle aquilo que já é dEle. Portanto, reter aquilo que já é dEle seria um ato de até insanidade da nossa parte. Então,
Eu sei que esse assunto vai longe, nós teríamos mais outras perguntas para serem feitas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Nós vamos encerrar por aqui, porque nós ainda temos mais um bloco. Vamos voltar com alguns abraços. O pastor Vanderlei vai orar por você. Nós vamos, inclusive, pedir que Deus nos ajude e lhe ajude a administrar bem as nossas finanças e as suas finanças, para que possamos todos experimentar um pouco dessa prosperidade de que fala a Bíblia. Não sai daí, voltamos daqui a pouco com o final do programa O Caminho da Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. No último bloco vamos ficar com a oração do pastor Vanderlei, mas antes eu gostaria de mandar um abraço para o senhor Sebastião. O senhor Sebastião é pai de um membro da nossa igreja, o Wilson. O senhor Sebastião é membro da Igreja Assembleia de Deus, um senhor de 80 anos que foi inventar de subir no telhado, rapaz, 80 anos, cheio de vida, cheio de vigor. Caiu no telhado, só machucou um pouquinho as costas, está se recuperando, está bem, graças a Deus. Eu sei que o senhor assiste, o senhor e sua esposa. Um abraço para vocês dois. Deus abençoe sua vida, a família de vocês. Deus abençoe esse casal e essa família. Um abraço, pastor Vanderlei. Melhor, pastor Paulo e depois pastor Vanderlei, quem tiver abraço para mandar. E depois o pastor Vanderlei já encerra a oração. Eu vou mandar um abraço diferente dessa vez. Vou mandar um abraço todo especial a todos os meus amigos e amigas do Facebook, que eu tenho compartilhado o link do programa, e essas pessoas têm assistido, têm curtido, têm mandado comentários. Deus abençoe a vida de vocês, e um grande abraço todo especial à congregação, aos irmãos de Paysandu. Que Deus os abençoe proficuamente, em nome de Jesus. Amém. Pastor Vanderlei? Eu quero mandar um abraço também para os irmãos da congregação. Eu sei que muitos deles assistem o programa, são irmãos preciosos, lá da congregação do Jardim América. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, e é uma alegria estar aí com vocês no Jardim América. Que Deus os abençoe. Vamos orar, pedir a Deus pela sua vida financeira. Que esta palavra se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a nossa maior riqueza é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior riqueza de todas. Não há bens materiais que superem, ó Deus, esta riqueza espiritual. Nós queremos pedir por aqueles que estão endividados, e muitas vezes ficaram endividados por situações difíceis que passaram. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa aqueles que estão endividados porque gastaram desnecessariamente. Que o Senhor dê domínio próprio e controle nos seus gastos. Deus abençoa aqueles que são fiéis ao Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas. E aqueles que não são, possam ver o benefício que isso traz para a nossa vida financeira. Que o Senhor abençoe. Abençoe aquele que tem pouco. Abençoe aquele que tem muito. Porque não é a quantia que determina o quanto nós somos espirituais, mas é como nós agimos em relação a essa quantia. Que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor dê graça a cada um para administrar aquilo que tem.
que a tua graça esteja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos